Olá, meus amores! Na aula de história de hoje, nós vamos falar sobre a pré-história. E o que foi a pré-história? A pré-história foi o momento antes do surgimento da escrita. Então, o que antecede o surgimento da escrita, a gente vai chamar de pré-história. E aí as pessoas eram chamadas de nômades. O que eram nômades? Eram pessoas que naquela época, quando acabava a alimentação, ou os animais estavam cada vez mais escassos, ou as frutas acabavam, a alimentação ia acabando, eles iam em busca em outro local. Por quê, Pro? Eles não sabiam plantar? Não. Eles não sabiam o que era ainda a agricultura. E aí, toda vez que acabava, eles se mudavam. Acabava, se mudavam. Acabava, se mudavam. E aí, eles eram conhecidos como nômades, certo? Eles também se abrigavam em cavernas, não construíam ainda suas casas, né? Então, onde tinha uma rochazinha, onde tinha um espaçozinho que dava para se abrigar, se aquecer, se proteger de outros animais, eles se abrigavam, as moradias eram chamadas de cavernas. Caçavam, pescavam e coletavam. Então, eles viviam do que a natureza tinha para dar, certo? Então, eles eram os caçadores, eram coletores. E aí eles tiveram o domínio do fogo, certo? Então, até aquele momento, eles utilizavam o quê? As roupas deles. Vocês podem ver aqui. Pele de animais, utilizavam a madeira, né? Para poder amassar, bater, né? Ossos de animais, podemos ver também os ossos de animais também. Não era só para enfeite, não. Era até para produzir ferramentas, certo? E aí, quando eles dominam o fogo, com essa dominação do fogo, eles agora deixam de comer os animais crus e agora comem eles assados. E a carne agora é mais saborosa, né? Mais gostosa. Além de se proteger do frio, né? E de espantar os animais selvagens. Porque o fogo servia para eles também para isso, certo? Enquanto não tinha o fogo, era se escondendo, né, nas cavernas. E quando não tinha o fogo, era comendo cru mesmo, certo? Bom, esses períodos a gente chama de paleolítico e neolítico. Tem dois períodos, certo? Primeiro, no período paleolítico, que é conhecido como a pedra antiga, né? Eles pegavam as pedras, faziam formato para poder ajudar até na questão de rasgar, né? Triturar, essas coisas, para facilitar a caça também, como tinha os arpões, as flechas e tudo mais. Bom, então vamos entender o período paleolítico, certo? Quais são as características? Então, eles eram caçadores. Eles iam em busca da alimentação em busca dos animais para caçar e se alimentar. Comiam cru, né, até aquele momento. Depois eles descobriram o fogo e sabiam controlar o fogo, né? E aí já não comiam mais cru, já tinham um fogo para poder assar a carne. Eles eram coletores, eles colhiam o que a natureza dava, as frutas, os vegetais que estavam ali em volta deles, certo? Caçadores e coletores. Também eles faziam rituais. Que rituais, Pro? De enterrar seus mortos, faziam esses rituais de funerário, né? Desculpa. Então, fizeram os primeiros instrumentos, né, de madeira, pedra e de osso. Então, os ossinhos dos animais, as pedras, a madeira eram instrumentos que facilitavam a vida dele de caçador. Sociedades sem classes e eram nômades, certo? Nômades por quê? Porque quando acabava a alimentação, eles iam se mudando atrás de seus alimentos. Eles não tinham domínio da agricultura. E aí a gente vai aprender agora o outro período que vem depois do Paleolítico, que é o período Neolítico.
Quais são as características do período neolítico? Domesticação dos animais. Eles agora deixaram de sair para caçar, né? Porque eles agora sabiam dominar, domesticar os animais e criar esses animais, como a vaca, né? O boi, a cabra, o bode, e aí eles iam ter ali a alimentação pertinho deles, eles iam criar para poder sempre ter, certo? Veio aí o surgimento da agricultura, foi aqui nesse período que eles descobriram a agricultura, observaram, né, por meio da observação da natureza, que a semente a ser lançada no chão, no solo, ela ia ter um tempo de crescer e aí ter aquele alimento. E aí, as teorias afirmam que foi dessa maneira que se descobriu a agricultura. Já que eu tenho minha alimentação ali, ó, o gadinho ali separado, a criação dos meus animais, eu também tenho a questão da plantação. Eu aprendi a plantar. Então, eu não vou precisar sair da minha região para ir em busca de alimento em outra região, porque agora eu sei plantar, eu descobri a agricultura. Então, foi no Neolítico. Foi a invenção da roda, também foi nesse período. As pedras ficaram agora polidas. Antigamente a pedra era só lascavam a pedra, né, deixavam afiada. Agora eles poliam a pedra e dava melhoria na caça. Na caça não, que eles agora deixaram de ser caçadores, né? Eles agora tinham sua alimentação. A melhoria da questão de rasgar a carne dos animais. Na agricultura também eles utilizavam essas ferramentas, certo? Foi aqui que começaram a distribuir os trabalhos, quem fazia cada coisa na aldeia, certo? Os homens caçavam, pescavam, protegiam o grupo, já as mulheres criavam os filhos, tinha ali a questão da agricultura, era com elas, plantar, colher, e também fazer os artesanatos, como aqui, ó, de barro, né? Então, foi aí no período neolítico que veio o sedentarismo. Mas o sedentarismo é aquela pessoa que não faz exercício, né? A gente já lembra logo disso. O sedentarismo agora é em relação à pessoa que não vai ficar mais, que vai ficar parada no mesmo lugar. Tem a relação, né? Então a palavra sedentarismo vem também daí, certo? Então as pessoas já não precisavam estar se movimentando em busca de alimentos. Ele agora tinha um lugar fixo, ele tinha uma moradia fixa, não precisava sair, certo? É o sedentarismo. Depois veio a idade dos metais, um momento da história em que o homem ele descobriu técnicas de fundição. O que é essas técnicas de fundição? Ele descobriu que pegava aquele metal, derretia e dava formas a ela. Como a gente está vendo agora, ele esquentou o metal, tá vendo? Aqui são brasas, derreteu o metal e agora que deu a forma de uma espada. Então, a questão da idade dos metais, além de fazer mais ferramentas, faziam também armas, certo? Aqui vamos ver aqui outro exemplo. O desenvolvimento desses metais. No final, já foi lá no finalzinho, né, do período neolítico, a pedra antigamente, né, era empregada nos utensílios e armas. Foi substituída pelos metais, obtidos com técnica de fundição, que a Pro acabou de falar. Então, a pedra ficou de lado e agora o metal ganhou poder, certo? O primeiro metal utilizado foi o cobre, devido à sua maleabilidade. A princípio era martelado sem aquecimento, ele era mais fácil de fazer a moldagem, né? Depois passou a ser derretido no fogo e colocado em formas de pedra ou barro para ganhar forma. Depois foi o estanho. Da mistura dos dois chegou-se ao bronze. O cobre e o estanho se misturaram, dando origem ao bronze, que é o metal mais resistente e por isso muito utilizado na fabricação de armas e utensílios para combate, como lança, espadas, escudos e capacetes, certo? Bom,
Então, as pessoas começaram, as aldeias, elas aumentavam, elas cresceram, e geralmente as aldeias se localizavam próximas a rios. Por que Porque próximo ao rio eu tenho mais facilidade da agricultura e da criação dos animais. É ou não é? E é por isso que a gente vai falar agora sobre os primeiros grandes povos, né? As primeiras grandes cidades. Com o sedentarismo e as ferramentas de metais, as aldeias foram crescendo até se tornar cidade. Aí aqui nós temos lá na região da Mesopotâmia o crescente fértil. Dava esse nome porque ela tinha a região fértil, né, que ficava próxima ao rio Nilo, ela tinha um formato da lua na fase crescente. E aí dava-se o nome de crescente fértil. E aqui é um lugar bastante, né, devido ao rio Nilo, as cheias do Nilo, foi um lugar bastante desenvolvido. Por isso que nós chamamos de grandes civilizações, que foi lá na região da Mesopotâmia. Bom, depois veio o desenvolvimento do comércio e do dinheiro. Antigamente não se tinha dinheiro, né? E como é que esse pessoal aí como é que se desenvolveu? A partir da troca. O comércio surgiu com a troca. Então tinha aldeias que sabiam produzir ferramentas, né? E as outras já produziam a alimentação em grande escala e até não consumiam o suficiente, né? E aí era chamado de produtos excedentes, ou seja, porque excedia, a aldeia não consumia tudo e sobrava. Então eles trocavam. Eu troco essa minha alimentação, isso aqui, por o que você tem aí. Então a troca foi a partir da troca que se surgiu o comércio, que a troca a gente chama aqui de escambo, certo? Bom, mas a dificuldade disso era saber se alguém estava precisando daquilo que eu tinha, certo? Porque às vezes eu precisava de um utensílio daquela aldeia, mas aquela aldeia não tinha interesse no que eu tinha. Então aí tinha que ainda procurar alguém, né, que tinha o mesmo interesse de trocar pelo que eu tinha para trocar, certo? E aí veio a questão a chegada do comerciante. Então o comerciante é que ele fazia essa troca, né? Ele ia achar as pessoas, os interessados para fazer essa troca. Mais tarde, né, não tinha mais essa utilização da troca, veio aparecer o dinheiro na forma de metal precioso. Vamos lá. Mais adiante, iria se desenvolver uma forma de evitar a necessidade de toda negociação ser uma troca, o dinheiro, representado por um pedaço de determinado metal precioso. Essa invenção iria dar às mercadorias um valor que, apesar do subjetivo dentro da comunidade, seria fixo. Ou seja, aquele metal que eu tinha, né, tinha um valor e aí eu poderia trocar pelaquela mercadoria. Foi assim que surgiu o dinheiro. Gente, aqui a Pro trouxe 4 imagens diferentes, mas todas elas representam a pintura rupestre. A pintura rupestre eram as pinturas dos grandes artistas, né, da pré-história. Porque o homem não desenvolveu, não tinha ainda o domínio da escrita, mas ele começou a se comunicar a partir das suas pinturas. Essas pinturas eram feitas nas paredes das cavernas, certo? Chamadas aí de pinturas rupestres, certo? Bom, eles utilizavam sangue de animais, né? E aí faziam com o próprio dedinho. Não era com pincel não, tá bom? Nem com hidrocor. Era com o próprio dedinho, utilizavam sangue de animais, utilizavam até mesmo as pedras para fazer os seus desenhos. E eles queriam demonstrar o dia a dia deles, né? Vamos dizer, o momento da caça, o momento de um ritual, vamos dizer, o sepultamento quando acontecia de alguém morrer, eles faziam a questão do ritual, né? Pois é. Então, todos os momentos da vida deles, eles colocavam através da pintura. Eles já eram artistas, né? Chamados de pinturas do quê? Rupestres. Então, os locais onde encontram essas pinturas, vestígios de antepassados,
são chamados de sítios arqueológicos. Então, encontraram vários vestígios, principalmente na região do Piauí, chamada de Serra da Capivara. Esse parque aqui fica lá no Piauí. Então, o Parque Nacional da Serra da Capivara é bastante famoso porque tem muitos vestígios, né? Principalmente pinturas como aquela que vocês acabaram de ver, né? Do homem pré-histórico, com fósseis, restos de instrumentos, né? Utensílios que foram deixados e estavam enterrados. E aí a gente vai falar também que aqui no estado de Pernambuco descobriram-se também várias cavernas que formam sítios arqueológicos. Nessas cavernas, os pesquisadores descobriram pinturas e objetos deixados pelos povos primitivos da região, principalmente no Vale do Catimbau, que abrange os municípios pernambucanos de Buíque, Inajá, Tupanatinga e Ibimirim. Os homens das cavernas também faziam esculturas, de madeira, ossos e pedras. Os cientistas estudaram esses objetos, pinturas, e descobriram como viviam aqueles povos antigos. É o que a gente chama aqui de fontes históricas, né? Tudo que é deixado para trás, como as pinturas, restos de fósseis, restos de utensílios, tudo isso aí vira fontes históricas para saber como era que acontecia o dia a dia daquelas pessoas, certo? Finalizamos hoje nosso conteúdo e faça a atividade, tá bom? Beijos e até a próxima.